Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou muito grato nessa noite de poder trazer a palavra do Senhor aos corações dos irmãos. Eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida nessa noite, irmãos. Eu falando com Deus durante a semana, eu pedi para o Senhor que não haja espaço para mais nada a não ser para a presença do Senhor nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei como você entrou nessa casa, mas eu tenho a certeza de que o Deus que vai falar nessa noite, Ele vai transformar a sua história. Não é porque eu vou pregar, não, irmão. Qualquer um que fosse pregar aqui, eu sei que o Senhor nessa noite, Ele vai falar com você. E você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você que pode, abra comigo a palavra do Senhor no livro do Êxodo, do seu capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. Livro do Êxodo, no seu capítulo de número 14, a partir do verso de número 1. Louvado seja Deus. O livro do Êxodo, ele tem como tema redenção. O Senhor Jesus, ele chamou Moisés para representar Cristo nessa terra como redentor, como libertador do povo de Israel, que estava sendo escravo no Egito há muito tempo. E quando eu vi esse tema, redenção, logo já veio Cristo na minha mente, porque o Senhor usou Moisés lá no Egito para libertar o povo da escravidão. E o próprio Jesus Cristo, Ele desceu na terra para nos redimir. Então o povo lá atrás teve alguém como um instrumento, e nós tivemos o próprio Cristo como nosso Redentor. O próprio Jesus, Ele desceu na terra para nos livrar da escravidão. O próprio Jesus, Ele desceu na terra e através da sua morte, e foi morte de cruz, Ele nos trouxe redenção. E hoje eu e você está aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos livres. Você é livre. Nós somos livres pelo sangue do nosso Jesus. Aleluias. Livro do Êxodo, seu capítulo de número 14, a partir do verso de número 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 5.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para não nos servir? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os carros e os carros de Faraó, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixe-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, e estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. Versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Louvado seja Deus. Tome seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nessa passagem bíblica, irmãos, Moisés, ele registra uma frase que é a chave para a nossa vitória. Ele registra algo muito interessante que eu considero como a principal chave para a nossa vitória. Não só para a nossa vitória, mas para a nossa vida inteira. Moisés, ele registra uma frase e é a chave para a nossa vitória. O propósito dessa mensagem nessa noite, irmãos, é mostrar para vocês, para nós, como se comportar nos momentos difíceis de nossas vidas. O propósito dessa mensagem é você entender como lutar. O Senhor, ele me deu 3 passos. Claro que tem vários passos para você alcançar a vitória, mas o Senhor, ele me deu 3 passos muito importantes para a nossa vitória, para nós alcançarmos algo do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei que dificuldade você tem enfrentado, eu não sei como está a sua vida lá fora, eu não sei se você tem passado por luta espiritual, luta física, sentimental, financeira, eu não sei como você está aqui nessa noite. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você quiser também, dá um cutucãozinho no seu irmão e pergunta para ele. Essa pergunta é: o que fazer quando não tem o que fazer? Você já parou para se perguntar? Você já chegou em alguma situação que você olhou: o que eu vou fazer? E agora? Como eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Para onde que eu vou? Parece que agora eu estou sozinho. Parece que agora eu estou numa dificuldade tão grande que eu não sei mais para onde ir. Quantas das vezes você se perguntou nisso? Quantas das vezes eu me perguntei de olhar a situação da minha casa e pensar: agora já não tem mais jeito. Agora para mim acabou. Olhar minha família às vezes
e pensar, será que o Senhor ainda tem um propósito? Parece que Ele esqueceu de mim, parece que Ele esqueceu da minha família, parece que Ele esqueceu das promessas, mas o Senhor, Ele jamais esquece dos filhos teus. O Senhor, Ele jamais esquece, e o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Aleluias! Essa palavra, irmãos, essa frase, essa chave que Moisés registrou, é linda, e ela está registrada no versículo 14. Olha aqui que o versículo 14 diz: o Senhor pelejará. Vou até deixar uma vírgula aqui, porque aí depois o Senhor vai falar com você também no restante dessa frase. O Senhor pelejará por vós. Moisés, ele nos dá uma certeza aqui nessa frase, irmão. A certeza é que você não está sozinho. Você não está nessa guerra sozinho. Ainda que pareça que você esteja sozinho, de você olhar e já não ter mais saída, você não está sozinho. Quando você está na tempestade, olhando o mar, querendo te encobrir, a impressão é que você está sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor está lá dentro do barco descansando. Você não está sozinho. Essa luta não é só sua. Essa prova não é só sua. Esse inimigo que se levantou, ele não se levantou contra você, mas se levantou contra o próprio Deus, se levantou contra o Senhor. Você não está sozinho nessa guerra, você não vai cair, você não vai morrer, porque o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Essa frase é uma certeza, irmãos. É uma certeza que o Senhor, Ele está do nosso lado. Você olha para o lado, olha para o outro e fala, eu acho que eu estou sozinho sim. Meus amigos me abandonaram, minha família esqueceu de mim, meu trabalho fechou as portas para mim, e agora o que fazer? Mas o Senhor, Ele está com você, irmão. Quando você está chorando, Ele está com você. Quando você está sofrendo, Ele está com você. Eu não sei se dá tempo, vou deixar para contar esse testemunho outro dia. Eu contei esse testemunho lá na casa do irmão Wanderson. E eu vou contar outro dia porque é lindo. Eu tive um momento de solidão humana. Mas o Senhor, Ele estava do meu lado. Eu cheguei à beira da morte um dia, irmãos. Talvez eu acho que nem o meu irmão, não sei se eu contei esse testemunho para ele, meu irmão Júnior. Mas eu cheguei à beira da morte. Mas o Senhor, com mão forte, Ele me resgatou. Ele me trouxe de volta. Não tinha mais esperança, mas o Senhor me trouxe de volta. Aleluias! Sabe o que Isaías diz no capítulo 64, verso 4? Ele diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você tem esperado no Senhor, confia, porque a hora vai chegar, o seu milagre vai chegar, ainda que não chegou. Trabalha o Senhor em teu favor, e bem-aventurado é aquele que espera nele. Aleluias! Esse é o primeiro passo, irmão, de alguém que quer alcançar um milagre. É você ter paciência de esperar no Senhor e esperar pelo Senhor. Quantos já não têm mais paciência de esperar pelo Senhor? Quantos já não têm mais paciência de esperar o Senhor trabalhar, irmã Alice? Quantos já não têm mais paciência e quer resolver com a força do seu próprio braço? Você não está sozinho. O Senhor, Ele trabalha por você. Mas parece que às vezes a gente se esquece disso. E a gente quer trabalhar do nosso jeito. A gente quer fazer do nosso jeito. Ainda que pareça ser bonitinho, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. A gente faz planos, mas quem determina os passos ainda é Deus. Ainda é Ele.
A gente quer resolver do nosso jeito, não tem mais paciência de esperar pelo Senhor. E não tem paciência de esperar no Senhor. A primeira coisa que acontece, a gente já quer desviar, a gente já quer largar a mão, a gente já quer desistir, a gente já quer parar, a gente já quer olhar para trás, não tem mais paciência, pastor Dito, de esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Sabe o que é esperar com paciência no Senhor? É vir a luta e você não parar. É vir a prova e você não parar. É vir um leão e você não parar. É vir a tempestade e você não parar. Só que nós paramos. Nós vivemos hoje, irmão, num grupo de pessoas, falo no geral, de pessoas fracas na fé. De pessoas que esqueceu do Deus da Bíblia, que Ele continua com o mesmo poder de antigamente. Ele não mudou, Ele continua poderoso, Ele continua forte, Ele continua fazendo, Ele continua falando, Ele continua trabalhando em favor daquele que espera nele. Só que nós não temos mais paciência, irmãos. Nós vivemos num mundo fraco, que qualquer coisa já quer abandonar a fé. Qualquer coisa já não quer mais ir para a igreja. Qualquer coisa que acontece já não quer mais ouvir a palavra de Deus. Se o irmão pregar um pouquinho mais forte, que nem eu, que eu não consigo, irmão, já tentei. Falei para a irmã ali atrás, eu não consigo falar baixo, irmão. Eu começo a falar baixo, eu até dou uma respirada, tento falar calmo, tento pregar igual os irmãos calmos, mas a hora que eu vejo já estou berrando. E quando vem um pregador que nem eu, assim, que berra, tem gente que sai, fala, eu não vou ficar nessa igreja não, o irmão parece que quer brigar comigo, não, é o Senhor falando com você nessa noite e dizendo que Ele ainda tem uma promessa para cumprir na sua vida, e é preciso você esperar no Senhor, é preciso você esperar pelo Senhor. Chega de desistir, irmãos. Não há mais tempo para desistência. Não há mais tempo para voltar para trás. A gente tem que prosseguir para o alvo. E o alvo é Cristo. Tem que prosseguir para Ele. Para de desistir. Olha para o teu irmão e diga para ele, para de desistir por pouca coisa. Ah, mas pastor, você não sabe a minha situação. Você não sabe como eu entrei aqui, mas o Senhor sabe. Eu não conheço o teu coração, mas Ele conhece. Eu não sei a tua aflição, mas Ele sabe. E Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Nós temos que ter paciência e esperar por Ele. Esperar o Senhor fazer em nosso favor. Davi, quando foi ungido a rei, ele chegou ao trono na mesma hora? Não. Ele foi ungido, sabe o que aconteceu? Ele voltou lá para as ovelhas. Ele voltou lá para cuidar das ovelhas. Porque o Senhor chamou ele de uma maneira diferente. Se a gente não aprender a trabalhar para o Senhor aqui embaixo, como é que a gente vai chegar lá em cima na promessa? Se quando vem a primeira luta a gente já desiste. Se a primeira ovelha já dá uma cutucada no pastor, o pastor já não quer mais cuidar da ovelha. Nós temos que continuar firme, irmãos. Continuar firme no propósito que o Senhor colocou no nosso coração, porque a promessa vai chegar, mas tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Já foi pregado aqui esses dias. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se você está esperando, tem um propósito. Você não está esperando à toa, mas tem que esperar no Senhor. Davi, para chegar a ser rei, ele teve que derrubar o gigante. Será que você já derrubou o gigante da sua vida? Tem gigante que ainda está de pé. Tem gigante que ainda cisma em levantar. Sabe por quê que o gigante não caiu ainda por terra? Porque se só desmaiou, ele só deixou ele descansando. Tem gigante que nós temos que derrubar e matar, irmãos. O Senhor está falando com alguém nessa noite, quer novidade de vida? Derruba esse gigante que tem atrapalhado você a alcançar as coisas de Deus.
Tem gigante que é pedrinha. Tem gigante que é minúsculo, que a gente acha que é coisa grande, que não tem nada a ver. É o que tem derrubado você. Tem gigante que nós temos que derrubar, tem que quebrar, tem que matar. Davi, quando derrubou o gigante, ele não ficou olhando para o gigante, vamos ver se ele vai acordar, não. Davi foi lá, pegou a espada do próprio gigante, foi lá e arrancou a cabeça fora. Você tem que arrancar a cabeça fora do gigante. Enquanto a bênção não chegar, permaneça lutando, permaneça guerreando. A nossa vida é uma guerra diária, mas se nós desistir, nós não vamos vencer a batalha, nós não vamos chegar ao céu se a gente desistir por qualquer coisa. Aleluias! Louvado seja Deus. Deixa eu voltar aqui para a mensagem, irmãos. Não desista, irmãos. No comecinho dessa passagem, irmãos, o Senhor ele dá uma ordem para Moisés, dizendo para Moisés voltar. Mas não era para Moisés voltar para o Egito. Não era para Moisés voltar para o pecado. Não que Moisés estava no pecado, só para você entender, irmãos. O Senhor ele fala para nós voltar, às vezes dar um passo para trás, não é um passo para o mundo, é dar um passo na direção que Ele quer. Às vezes é preciso você retroceder em alguma coisa para entender o propósito de Deus. Tem momentos que a gente tem que voltar em alguns lugares, eu não sei se você vai entender isso, mas tem momentos que a gente tem que voltar em algum lugar, consertar o que estava quebrado para poder continuar. O Senhor disse assim para Moisés, diga para o povo para voltar e acampem diante de Pi-Hairote. Você sabe o que significa essa região, essa palavra Pi-Hairote? Significa beco sem saída. Se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar, irmão. Pi-Hairote significa beco sem saída. Quantas das vezes você se encontrou num beco sem saída? Quantas das vezes você se encontrou no momento que você olhou, agora não tem mais jeito. Eu estou sem saída. Para mim é o fim, mas a promessa ainda está de pé. Você já parou para perceber que o Senhor ele nos leva em lugares que a gente não entende, irmão? Que o Senhor nos leva em lugares que a gente olha e fala, Deus, por que eu estou aqui? Agora eu estou sem saída. Por que eu estou nessa situação? Por que eu olho tudo isso e parece que não muda e cada vez eu estou pior? O Senhor me carregou pelo deserto. Agora o Senhor me mandou de volta para um lugar sem saída. O que fazer? Como eu tenho que sair daqui? Aleluias! Sabe por que o Senhor leva a gente, às vezes, no fundo do poço? Para você entender que quem domina a sua vida, quem controla a sua história, é o Senhor. Às vezes não é o inimigo, irmã Luciana, que nos leva no beco sem saída. Às vezes não é o inimigo da nossa alma que nos leva ao deserto. Às vezes é o próprio Deus que nos leva ao vale, como fez ali com Ezequiel. Levou ao vale para ver os ossos secos. Tem momento que o Senhor nos leva no vale, mas o Senhor é um Deus que está no vale. O Senhor às vezes nos leva pelo deserto, mas é um Deus que também anda conosco no deserto. O Senhor às vezes nos leva na cova dos leões, mas o Senhor também está conosco na cova dos leões. O Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor, Ele peleja por nós. Quando Moisés disse isso, ele não estava dizendo de um Senhor qualquer. O Senhor peleja por nós. Não é um Senhor feito de barro. Não é um Senhor feito de imagem e escultura, não. É um Senhor verdadeiro. Quando ele disse, o Senhor pelejará por nós, ele sabia de quem ele estava falando. Sabe por quê? Ele teve um encontro com o Senhor lá na sarça. Quando o Senhor falou com ele, a sarça não se consumia. E lá era o poder de Deus.
Lá é o poder de Deus. Tem momentos que nós temos que encontrar com o Senhor na sarça ardente. O Senhor, Ele tem que nos levar em lugares que nós não entendemos, para nós abrirmos a nossa visão e entender que quem faz é Ele, que quem opera é Ele, que quem trabalha é Ele, que é Ele o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, tudo é para Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias! Nós questionamos ao invés de obedecer ao Senhor. Nós questionamos demais. E às vezes o que nós precisamos é descer. O Senhor, Ele permite às vezes a gente descer, para a gente entender que quem faz é Ele. Além do Senhor mandar o povo ir para um beco sem saída, Ele mandou ficar diante de Baal Zefon, um Deus que era adorado no Egito. Olha que Deus diferente, um Deus surpreendente, um Deus maravilhoso. Manda para um lugar sem saída e diante de Baal. Era um Deus que era adorado lá no Egito. Por que o Senhor faz isso? Para mostrar que Ele é Deus. O Senhor podia levar o povo para qualquer outro lugar. Mas eu creio que no pensamento, eu não consigo nunca acompanhar o pensamento de Deus, né? Eu quero imaginar como pregador. Mas eu penso que Deus enviou o povo pensando assim: eu vou enviar o meu povo para um lugar sem saída, eles vão ter que clamar a mim, porque não vai ter solução. E além disso, eu vou colocar eles de frente de Baal, que é um Deus adorado aí pelo povo. Um Deus que nada pode fazer. Porque quando eu fazer um milagre, quando eu operar, eles vão ver que Baal não é nada e que eu sou Deus. Que Baal não faz, mas eu faço. O Senhor não queria mostrar só para o povo de Israel, mas queria mostrar para Faraó também. Levando Faraó até lá. Queria confundir Faraó. Faraó olhou a situação e falou: agora não tem mais jeito para eles. Agora eles estão sem saída e melhor, o meu Deus, Baal, está de frente com o povo. Agora eu quero ver essa disputa, como que vai terminar. Baal, o Deus, o povo de Israel e a palavra de Deus lançada. Você não entendeu, irmão? Baal, o Deus que o povo adorava, Israel diante de Baal, num beco sem saída, diante de uma palavra. Diante de uma palavra. Então não se importa, irmão, com a situação que está à sua frente. Não importa se o inimigo está ali de frente com você. Se as pessoas estão ali adorando ao inimigo, não se importe, adore a Deus. Continue firme na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele vai fazer um milagre e Ele tem uma palavra lançada. O Senhor disse assim, ó: o meu nome será glorificado em Faraó. O Senhor, Ele te leva ao deserto para que o nome dEle seja glorificado. Se o Senhor deixar você, irmão, sair de uma situação por conta própria, você vai bater no peito e dizer: foi com as minhas próprias mãos, foi com o meu poder, mas não é na força do teu braço, não é na força do meu braço, é no poder de Deus, é no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha em favor daqueles que esperam. Esperar pela palavra. Segundo passo, eu vou correr, porque senão não vai dar tempo. Segundo passo dessa mensagem é obedecer. Moisés podia ir para qualquer outro canto, falar: eu vou para um beco sem saída. Acredito que ele conhecia a região. Eu vou para um beco sem saída, diante de Baal. Por que Deus está fazendo isso? Não, eu vou para outro canto. Vou para um lugarzinho mais fácil. A gente não tem o costume de fazer isso? A gente não tem o costume de querer pegar atalho? A situação apertou, fala: vou por aqui porque é mais fácil.
acho que aqui não vai ser legal não, vou ter que lutar, vou ter que derrubar gigante, vou ter que matar leão, vou ter que entrar dentro da fornalha de fogo ardente. Não, eu vou para outro lado. Só que se você for para o lado que o Senhor te ordenou, se você for obediente, vai ter milagre. O Senhor, Ele te leva em lugar para ter milagre. Antes de Moisés, José passou pelo Egito. José foi vendido. José foi traído. José foi preso injustamente. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa na vida de José. José se tornou governador do Egito. E Faraó não conhecia, esse Faraó de agora não conhecia a história de José. Aí ele queria prender o povo de Israel. Então o Senhor levanta quem? Moisés. Na onde? No Egito. Olha que interessante. José foi alcançado, obteve misericórdia, a promessa se cumpriu na onde? No Egito. O povo de Israel ficou escravo e o Senhor levantou Moisés e mandou Moisés na onde para libertar o povo? No Egito. Quando Jesus nasceu, Herodes queria matar as crianças. Para onde o anjo mandou o Senhor? Para o Egito. Só que o Egito, irmão, eu quero dizer algo para você, não é lugar de moradia. É lugar de milagre de Deus. É lugar de providência. Não é para você fazer moradia. Tem gente querendo fazer moradia no Egito. Tem gente querendo morar no Egito. Tem gente querendo fazer moradia. Tem gente querendo voltar para o Egito. Sabe onde que é o Egito? É o mundo lá fora. Mas por que o Senhor levou então José no Egito? Para mostrar que Ele é Deus. Por que o Senhor permitiu Moisés ter que ir lá no Egito para libertar o povo? Para mostrar que Ele é Deus. O Senhor está falando para alguém nessa noite, irmãos. Não questione o Senhor. Não fica questionando, pai, por quê? Por quê? Não. Ele é Deus e pronto. Ele faz e pronto. Moisés, ele faz uma pergunta para o Senhor, se o povo não acreditar em mim, se o povo não querer ouvir minha voz, o que eu vou fazer? Diga para o povo que eu sou. Eu sou o que sou e pronto. Aleluias. Eu sinto Deus aqui para falar para alguém nessa noite, irmão. Você só não alcançou um milagre ainda porque você está com o pé preso, irmão. Sai do Egito. Sai do Egito. Mas o Senhor me mandou para o Egito, então agora vai na ordem dele. Vai para o beco sem saída, mas vai seguindo a voz de Deus. Porque o Senhor, Ele vai livrar você do Egito. Mas não queira fazer moradia no Egito por conta própria. O povo quis voltar para o Egito. O povo começou a reclamar com Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer no deserto? O Senhor, Ele não abandona ninguém, irmão, no meio do caminho. O Senhor, Ele não deixa ninguém no meio do caminho. Ainda que você está no deserto, ainda que você tenha que passar pelo vale, Ele não te abandona. Ele não deixa você nessa prova. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Senhor está dizendo para alguém, o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor não te esqueceu, viu, filha? O Senhor, Ele permitiu você, às vezes, entrar no deserto, para Ele te mostrar que Ele é Deus na sua vida. O Senhor está dizendo assim, eu tenho uma obra muito grande para realizar entre os teus, através da tua vida, e você sabe disso, porque o Senhor, Ele te chamou, o Senhor te separou, mas é preciso você dar um passo para Ele, para que Ele possa fazer um milagre na tua vida. O Senhor não te trouxe nessa noite em vão. O Senhor está dizendo assim no coração, fala para ela, quando ela entrou nessa porta, ela estava pensando em desistir de todas as coisas, mas o Senhor está dizendo, eu ainda tenho uma promessa na tua vida, eu ainda tenho uma promessa, e eu vou mudar o quadro dessa história. Aleluias! Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluias! Louvado seja Deus.
Só depende de nós, irmãos. Só depende de mim e de você fazer a diferença e acreditar no Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque o Senhor, Ele faz milagre. O Senhor ainda é o mesmo Deus. Talvez você está olhando para esse baixinho, gordinho, pensando o que esse gordinho está falando. Mas é o Senhor que está dizendo, esse deserto, ele tem hora marcada para acabar, viu? O Senhor está dizendo assim, ó, eu permito o vale, eu permito o deserto, mas tem hora determinada para acabar. O tempo de cantar vai chegar na tua história. O tempo de cantar vai chegar na tua família. O tempo de cantar vai chegar na tua casa, porque o Senhor, Ele determinou um tempo. É preciso passar em alguns processos para a gente amadurecer, para a gente aprender, para quando vier a vitória, a gente está preparado para receber. Se a gente receber a vitória em alguns momentos, a gente vai desperdiçar, mas se a gente estiver amadurecido, se a gente estiver preparado, a vitória vem e o nome do Senhor é glorificado. O Senhor, Ele está num processo com você. O Senhor, Ele está trabalhando. Eu não sei o que aconteceu lá na sua família, lá na sua casa. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu entro lá dentro da tua casa e eu vou começar a mexer lá. Eu vou começar a trabalhar lá. Vai doer, mas é para a glória de Deus. Vai machucar, mas é para a glória de Deus. O Senhor está dizendo assim, eu mesmo faço a ferida e eu mesmo curo. O Senhor está dizendo assim, ó, se prepara, coloque o seu joelho na posição do Senhor, porque o Senhor vai fazer algo lá na tua casa. Vai doer, mas o nome do Senhor vai ser glorificado e o Senhor vai te colocar de pé. O Senhor, Ele tem uma obra na tua vida e Ele vai mudar a tua história através dessa situação. É preciso passar, mas não se preocupe, não tenha medo, porque o Senhor, Ele vai estar do teu ladinho. Quando você chorar, Ele vai estar te consolando. Quando você entrar em desespero, Ele vai dizer assim para você, se acalme, lance a tua ansiedade em mim, porque eu trago para você conforto, eu trago para você consolo, eu trago para você alegria. O Senhor está dizendo assim, vinde a mim, quem está cansado. O Senhor está dizendo assim para você, no momento de canseira, no momento de luta, quando bater o desespero, chegue nos pés do Senhor, porque é o melhor lugar para estar, é no pé do Senhor Jesus, que a vitória vai chegar na tua vida, aleluias. Coloque-se de pé, eu vou terminar a mensagem, aleluia. Louvado seja Deus. Obedeça ao Senhor. Diante dessa situação, irmãos, Moisés, ele fez a diferença, porque o povo se voltou contra Moisés, e se voltou contra o servo de Deus, também se voltou contra o Senhor. O povo começou a reclamar. Era mais fácil a gente ter ficado lá no Egito, era mais fácil a gente ter ficado de escravo, mas o Senhor, Ele já nos fez livre. Não tem necessidade mais de ser escravo. O Senhor, Ele já nos fez livre. Você é livre, você sabia disso? Você sabia que a cruz de Cristo te fez livre? Não há mais acusação contra os escolhidos de Deus. Mas é preciso permanecer. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você é livre, irmão. O pecado já não pode mais te dominar. Ainda que a gente está nesse corpo fraco, nesse corpo pecaminoso, o pecado de Adão, a gente é carne ainda, mas nós somos livres da acusação do pecado, sabe por quê? Porque o nosso Redentor Jesus, Ele já nos redimiu, Ele lançou sobre os seus ombros toda a nossa culpa, a cruz que era para mim, a cruz que era para você, Jesus carregou nos seus ombros. Jesus carregou toda a culpa, todo o sofrimento, toda a dor, toda a acusação. O preço foi muito alto, mas Jesus pagou. Jesus pagou. Quando é pago um preço, irmão, não precisa pagar de novo.
Se foi pago, a dívida, ela foi aniquilada. Então é o sangue de Jesus que nos traz alegria, que nos traz livramento. Se você veio hoje buscar algo do Senhor, eu quero dizer para você que é no Senhor, que é em Cristo, que você vai alcançar o milagre. É em Jesus que você vai alcançar a vitória. Se Jesus se entregou por nós, se Ele se entregou à morte, e morte de cruz, a sua luta para Ele não é nada, irmão. Jesus sofreu sem abrir a sua boca. Ele foi xingado, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado na sua mão, um prego foi pregado na madeira. Coroaram o nosso rei. Namandagaçui. Coroaram o nosso rei, não foi com uma coroa de ouro, não foi com uma coroa feita num lugar, foi uma coroa de espinhos que feriu o nosso mestre, para que hoje você pudesse ser livre, para que hoje você pudesse adorar o nome dele. E você tem ficado assustado por causa da luta, sendo que o nosso Deus, Ele já venceu, Ele já venceu. O Senhor disse assim: tem de bom ânimo, porque eu já venci. Aleluias. A cruz de Cristo não foi nada prazerosa. A cruz de Cristo foi dolorida. A cruz de Cristo estava o meu pecado, estava o seu pecado. Mas Jesus não se importou com o nosso pecado. O amor de Cristo foi tão grande por nós, que Ele foi até o fim. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para o Egito. Ele não voltou para trás, porque Ele tinha propósito. E o propósito era de salvação. O propósito era de salvação. E o Senhor trouxe nessa noite salvação para alguém nessa noite. Trouxe salvação para a casa de alguém nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida que o sangue de Jesus venha trazer nessa noite na tua vida libertação, libertação na tua casa. Você é livre pela cruz de Cristo. Aleluia. Eu poderia falar só da cruz, irmãos, mas o Senhor, Ele levantou os servos dele também, para a gente seguir o exemplo dele, e também ser instrumento de Deus para libertar outras pessoas, como o Senhor usou Moisés. Moisés olhou para o povo e disse: não temais, não temais, porque os egípcios que hoje vocês vê, nunca mais vocês vão ver. Não temais, porque o Senhor pelejará por vós. Agora que eu quero ver, irmãos, e vós calareis. Aí que eu quero ver, irmão. Quando você entrar na prova, quando você entrar na luta, você entender que o Senhor está pelejando e você ficar, ó, de boquinha fechada. Coisa difícil, irmão, é ficar de boca fechada, mas é preciso. Por isso que o Senhor, Ele deu uma boca só e 2 ouvidos para a gente ouvir. É melhor ouvir, irmão, do que falar. A gente tem que ser tardio em falar. O Senhor, Ele deu um ouvido para a gente ouvir e ser liberto pela palavra de Deus. Eu vou terminar, irmãos. Êxodo 14, versículo 15. O Senhor disse para Moisés assim: por que o povo está clamando? Diga para o povo marchar. Fala para o povo marchar. Para de ficar clamando, para de ficar reclamando e começa a marchar. A primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem
é esperar no Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, guarde isso no seu coração, é obedecer à voz de Deus. E terceiro, ter atitude e marchar diante a luta, diante a prova. O povo estava em frente ao mar, estava num beco sem saída, mas quando eles começaram a marchar, o Senhor disse para Moisés assim: toca nas águas. E quando Moisés tocou, a água se abriu e o povo passou a seco. E Baal viu o mar se abrir. Faraó viu o mar se abrir. O exército de Faraó viu o mar se abrir. O povo de Israel viu o mar se abrir. E o povo de Deus passou a seco. E o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado diante de todos, diante de Baal, diante do povo de Deus, o povo escolhido. Todos viram a glória de Deus. Todos viram que só o Senhor é Deus. Aleluias! Só o Senhor é Deus, irmãos. Continue firme no propósito do Senhor, porque o milagre vai chegar e todos vão ver. O Senhor, Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você que espera com fé no Senhor. Você que acredita nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aplauda mais forte porque Ele merece. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga santo, diga alguma coisa para Ele, porque Ele abriu o mar, Ele fez um milagre nessa noite, Ele operou na tua vida. Eu creio que o mar se abriu na tua vida, que a bênção chegou na tua vida. Eu creio, irmão, eu creio que o mar abriu na tua vida nessa noite, e você vai cantar lá do outro lado o hino da vitória. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor mais uma vez, em nome do Senhor Jesus.